Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja abundante na sua vida e na vida da sua família. E nessa manhã nós continuaremos com os nossos estudos na Escola Bíblica Dominical, organizada pelo Ministério de Casais da Sexta Igreja. Você é bem-vindo para estar conosco, para aprendermos mais nessa manhã a respeito de famílias do passado que nos ensinam hoje. Possamos tirar lições proveitosas para as nossas vidas na meditação, no estudo da Palavra de Deus nessa manhã. E eu gostaria de, nessa manhã, estar estudando ou tirando algumas lições na vida de uma família, especialmente uma mulher que traz lições fantásticas, maravilhosas para nós, baseado então nesse texto que sugerimos, né, a fé em ação, e que nós podemos ver com uma maneira clara e intensa na vida dessa personagem que nós vamos, cuja família nós vamos analisar nessa manhã. E eu estou falando da vida de Joquebede. Talvez um nome um pouco estranho, né? Não tão familiarizado, mas Joquebede foi a mãe de Moisés, a mãe de Arão e a mãe de Miriam. E o seu esposo, né, chamava-se Arão. Egípcios, escravos egípcios, através da vida dos quais Deus levantou, né, o libertador do povo egípcio, o nosso personagem principal, Moisés. Mas nós queremos enfocar a ação, a fé demonstrada pela sua família, especialmente pela sua mãe, essa construtora, companheira idônea na construção de famílias que fazem diferenças diante de Deus. Vamos então meditar na vida da família de Joquebede e tirarmos lições para nós nessa manhã. Então eu quero convidar para que você abra a sua Bíblia e leia comigo o texto base. Encontra no livro de Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10, fala-nos resumidamente, né, dessa história e que vai se desenrolando a partir daí e que trouxe e traz consequências que duram até hoje, que chegam até nós, que nos abençoam. Por isso, com certeza, importante para entendermos, meditarmos e tirarmos lições para as nossas vidas. Vamos ler o texto. Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 10. Diz o seguinte: o nascimento e a educação de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo mais escondê-lo por mais tempo, essa mulher tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão do menino e disse: este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Esse é o texto básico da nossa meditação nessa manhã. Que realmente Deus esteja abrindo o nosso coração, o nosso entendimento para entendermos e absorvermos lições preciosas para a nossa vida. Vamos orar pedindo a orientação de Deus.
Pai, nós te agradecemos, porque através da história o Senhor tem agido poderosamente na vida de famílias, tanto no passado, ó Deus, e também está fazendo isso hoje. Ó Deus, em nome de Jesus, conceda a graça e a tua misericórdia para que também as tuas bênçãos cheguem às nossas vidas, a vida dos nossos irmãos que estão ouvindo nessa manhã e que sejamos ricamente abençoados. Ensina-nos lições preciosas na vida de Joquebede, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui está então a história na qual vamos meditar nessa manhã, com esse texto básico, né? A fé em ação. Primeiro vamos entender aqui o contexto, né? Diz que foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Levi, um dos 12 filhos de Jacó, das 12 tribos que formaram Israel, eles desceram para o Egito, e aqui talvez uns 300 anos, né? Ou 300 e poucos anos antes da saída, nasce Moisés, porque Moisés lidera o povo com 80 anos, durou 430, então daqui está uns 350 anos, Moisés nasceu. Ele já era um escravo, então, há muito tempo. Muito bem, estavam no Egito e o faraó observou que os descendentes de todos os filhos de Jacó, as 12 tribos, estavam crescendo demais. E eles estavam com medo de que eles pudessem se revoltar ou, num ataque de um inimigo, eles se ligarem ao inimigo e estariam, então, podendo tomar o país ou causar grandes problemas, porque eles já estavam lá dentro, né? Então o faraó decide que mataria todos os meninos, todos os filhos do sexo masculino deveriam ser jogados no rio ou mortos de alguma maneira, e as meninas não deixariam sobreviver, porque representava, lógico, menor perigo naquela época, especialmente em termos de se organizar para a guerra, se organizar para vir atacá-lo. Essa era a situação. E nessa situação, então, esse homem vai e casa-se com essa mulher chamada Joquebede. Esse homem é Arão. Você vai ver, o capítulo 6 explica que ele era sobrinho dela, era tia Joquebede do sobrinho. Não sabemos em que condição, porque naquela época um homem tinha filhas, né? Depois de muito velho. Então, provável que não quer dizer que tivessem diferenças de idade, mas a relação era tia e sobrinho. E ele vai e toma, naquela época permitia-se esse casamento, normalmente, no Moisés mais tarde vem a organizar e dizer que não deveria acontecer. Mas aqui não tem problema. E eles se casam. E eles têm 3 filhos. Essa aqui é o terceiro. O primeiro foi uma menina, Miriam. O segundo, um menino, Arão. E agora nasce Moisés. Há um momento difícil, porque a ordem do faraó estava em vigência. Os meninos deveriam ser mortos. Muito bem. E nasceu esse menino. E diz a palavra de Deus que a mãe o escondeu por 3 meses. Mas aí não podia mais escondê-lo, o menino agora com 3 meses, via choro alto e as pessoas começaram a desconfiar. Naquela casa deve ter um menino. E aí nós temos que entender aqui o contexto, né? Por que essa situação, né? Olha, nascia criança, as meninas ficavam, então existia choros de criança. Mas aos 3 meses, eventualmente, já começava a dificuldade cada vez maior de manter um menino, né? Esconder um menino. O choro já é um pouco diferente e, eventualmente, havia fiscalização para saber que cada choro era de menino ou menina, ia dificultando, então, a vida da mãe Joquebede em esconder o seu filho. Então, a partir daí, ela toma algumas atitudes de fé, nas quais nós vamos meditar essa manhã. A primeira delas, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com você, é que, irmãos, mesmo no meio das tribulações, das angústias da vida, a vida continua. Ora, Joquebede era escrava, ela vivia um povo escravo. O faraó havia determinado uma lei, todo menino que nascer deve morrer. Mas a vida continua, irmão, no meio das dificuldades. E eles, né, Arão e Joquebede, uma vida familiar normal, ela engravida, não, vai ter um filho, Deus vai prover. A vida continua no meio das situações adversas, no meio das dificuldades. Isso serve para nós hoje, irmão. Nós não podemos nos anular por causa de uma dificuldade. Nós estamos vivendo um momento de dificuldade, a pandemia mundial. E em alguns setores, inclusive, foi paralisante e viu-se que isso traz consequências. Então, não é que a vida continua normal, mas a vida continua. Nós precisamos voltar às nossas atividades,
na igreja, na família, no trabalho, é uma necessidade. Então, nós não podemos deixar que isso nos paralise. Muitas pessoas têm, né, recebido isso e se anulado. Nós precisamos ter fé. É lógico que isso não anula, nós vamos ver depois os cuidados da nossa parte. No entanto, a vida continua no meio das dificuldades. Deus nos prometeu que Ele eliminaria os problemas. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Na vida tereis aflição, mas vou estar com vocês todos os dias. Eu vou estar presente. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Eu não estou só. Seja na bonança, seja na dificuldade. Você, meu irmão, não está só. Em qualquer que seja a situação, a presença de Deus nos é garantida. E isso permite que a vida continue, mesmo diante das dificuldades. Talvez você esteja atravessando especial um momento de dificuldade. E lógico que ela nos afeta, sem dúvida. No entanto, nós não podemos nos anular. Nós não podemos perder a esperança, nós não podemos perder a fé. É nesse momento que exige a fé em ação, a demonstração de que nós cremos, nós confiamos num Deus que está na direção de todas as coisas, e mesmo nas dificuldades. Essa era a experiência do povo hebreu. Era escravo no Egito, mas não perder essa esperança. Nenhum. Desde a entrada e até a saída, eles tinham a esperança de que Deus estava na direção da situação. E foram 430 anos de escravidão, irmão, estando ali no Egito, a Bíblia diz. E olha, Joquebed, o nome, né, é a glória de Deus, né? Ao Senhor a glória. Então, até no nome de cada uma das pessoas, eles demonstravam essa fé, né? Deus está no controle de tudo. E eu quero dizer para você hoje, nessa manhã, Deus está no controle de todas as coisas. Não existe nada que Ele não conheça, não saiba e não tenha uma razão para estar acontecendo. Nós aqui temos dificuldade de avaliar porque avaliamos somente um momento. Mas veja bem, o tempo da escravidão no Egito para aquele povo foi o tempo do preparo para que eles viessem a confiar e aceitar depois a liderança de Moisés, a mão de Deus e participar dos milagres que Deus fez. Apesar de que isso na vida de muitos não teve o efeito que deveria ter, mas esse momento de preparo foi extraordinário, para que o povo ansiasse por essa libertação. Na nossa vida também, às vezes esses momentos de dificuldades, momentos de tempestade, de tribulação, é um preparo, é uma escola, para que nós venhamos depois valorizar e experimentar com intensidade, com profundidade, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Meu irmão, a vida continua no meio das dificuldades. A vida continua no meio das adversidades. Não vamos esquecer disso. A vida continua. Você deve confiar. Continue confiando, continue crendo e que a qualquer momento Deus pode fazer um milagre na minha vida e na sua vida. Joquebed experimentou isso. E apesar de estar ali como escrava, né, com um édito que proibia o nascimento de filhos, a vida continua. Vamos confiar em Deus. E nasceu um menino, e ela consegue esconder esse menino por 3 meses. E aí, a partir de agora, vem o segundo ponto que eu gostaria de estudar com você nessa manhã. No meio das dificuldades, no meio da tempestade, no meio da angústia, exige-se que nós confiemos em Deus. Nossa fé em ação nos leva a confiar em Deus. E enquanto fazemos isso, irmão, preste atenção, faça aquilo que compete a você fazer. Tem coisas que não dependem de nós. Precisamos confiar e colocar nas mãos de Deus. Mas tem coisas que dependem totalmente de nós. Primeiro, como a vida continua no meio da dificuldade, Joquebed em Arão tem um filho. E esse menino nasce e a mãe dispensa cuidados especiais, como era lógico e materno, para esse menino. Ora, qualquer mãe faz isso em qualquer tempo. E Joquebed, só que ela tinha uma dificuldade extra. Ele era um menino e a ordem é que os meninos deveriam ser mortos. Mas ela cuida desse menino e consegue escondê-lo por 3 meses. Nós não sabemos as condições. No entanto, por 3 meses, ela consegue cuidar, amamentar o seu filhinho e estar com ele. Mas chegou um momento em que agora, né, a coisa fica perigosa. Então, nesse momento, ela vai fazer aquilo que até então estava fazendo, mas ela continua a fazer aquilo que ela pode fazer. Então, faça tudo o que você puder fazer nas dificuldades, mas confie em Deus. E nesse momento, o que Joquebed podia fazer? Durante 3 meses, ela escondeu o seu filho, cuidou do seu filho, amamentou o seu filho. E agora que a situação estava especialmente perigosa,
A Bíblia diz que ela não podendo mais escondê-lo, ela prepara um cesto de junco. Junco é uma planta que cresce, né, particularmente na beira do rio, dos rios. E o Egito aqui, o rio é o rio Nilo. Né? O rio Nilo é o principal, aliás, praticamente o único rio, o grande rio do Egito. Heródoto, né, uma frase lapidar, diz que o Egito é um presente do Nilo. Ou seja, a existência do Egito depende, né, como presente do Nilo, é o Nilo quem permite isso. É o grande rio dos egípcios, é o grande rio do Oriente Médio. E ela prepara então um cesto de juncos que nasce nas margens desse rio. Ela com cuidado faz um cesto, calafeta-o com betume, ou seja, aquele cestinho era impermeável, porque ela tinha um projeto, ela precisava fazer o que ela podia fazer para manter a vida do seu filho. Alimentá-lo até agora era a responsabilidade dela. Cuidar do seu filho enquanto podia, é a responsabilidade dela. Esconder o seu filho no meio do possível era a responsabilidade dela. E agora que ela não podia mais, ela prepara o cesto porque ela podia fazer. Ela calafeta o cesto porque ela podia fazer isso. Então ela prepara o melhor que as suas mãos podiam para o bem do seu filho. No entanto, agora chega algumas coisas que ela já não pode mais fazer. Então, o que ela pode fazer ainda? Alguns estudiosos acreditam que o projeto de Joquebed, isso aí são considerações, não quer dizer que é isso mesmo, mas é que provavelmente passasse ali nas casas onde havia choro de criança, a cada período, fiscais ou soldados, para checar se era menino ou menina. Lembra que as meninas não tinham problema, somente os meninos eram condenados à morte, ser jogado no rio Nilo, geralmente comido por crocodilos. E então alguns dizem que a cada período passasse pessoas ali para conferir nas casas onde havia esse choro, se era menino ou menino. E Joquebed sabia disso. Então até 3 meses ela conseguiu de alguma maneira manter o seu filho. Mas naquele momento está ficando difícil. Então alguns dizem que esse preparo zeloso desse cesto seria para que, após essa fiscalização, ela pudesse voltar ao local onde ela havia deixado a sua criança e resgatá-lo de novo. São apenas conjecturas. No entanto, irmão, nós podemos ver aqui o cuidado com que ela fez isso. Seja qual fosse o projeto, ela confiava. Deus está cuidando, né? Eu vou deixar aqui, depois eu volto para pegar. Mas só que Deus tem planos muito maiores, Ele vê o todo para a nossa vida, para a vida da nossa família. No entanto, não exime que nós façamos com zelo aquilo que podemos fazer. A responsabilidade dos seus filhos é privilégio dos pais. Não passe para os professores, não passe para a igreja, não passe para, certo, a televisão. É privilégio teu e é responsabilidade sua. Faça pelo teu filho, eduque o seu filho, cuide do seu filho, oriente seu filho, conduza, é responsabilidade nossa. Isso é privilégio, irmão. Junto com o privilégio vem essa responsabilidade. Então nós não podemos, nós temos tratado de pessoas, de família, às vezes criança com 3 anos, os pais já não têm controle nenhum, né? Mandam e desmandam na casa, desobedece o pai, desafia, né? Quebrando coisa na frente dos pais. Nós temos tido essa dificuldade em alguns casais, os quais temos aconselhado. Irmãos, isso é uma coisa que não deveria acontecer. Exercermos essa autoridade com amor, orientar a disciplina com amor, segundo a palavra de Deus, é privilégio, é responsabilidade nossa. Isso se aplica às pequenas coisas, desde a mais tenra idade, e aí até quando temos responsabilidade para com os nossos filhos. E Joquebed nos mostra isso, irmão. Ela fez tudo aquilo que podia fazer com todo zelo. Prepara o cestinho de junco, calafeta-o, coloca o seu filhinho lá, protege e diz que deixa-o no carriçal. O que é o carriçal? Muitas vezes a gente, nos filmes ou algumas pregações, diz que ela soltou o cestinho no rio Nilo. Não fez isso, irmão. A Bíblia diz que ela colocou no carriçal. O que é o carriçal? O carriçal é uma vegetação que cresce às margens do rio. Às vezes, eventualmente, pode, inclusive, dentro d'água. Então, ela colocou o seu filho, o cesto pode até ter ficado dentro d'água, mas protegido, escondido ali por vegetação. E, nesse caso, não eximia o risco de um crocodilo encontrar o garoto lá, o menino, né? E comê-lo. Ela confiou em Deus. Essa é a outra parte, nós vamos ver. Mas o que ela podia fazer? O cesto ela preparou com zelo, calafetou e colocou num lugar, né, que o menos exposto possível,
o rio não levou o seu filho, não levou o cestinho, ele ficou num lugar que ela sabia qual é. E, inclusive, a sua filha, né, uma outra providência, sua filha mais velha, Miriam, que a Bíblia chama de moça, alguns dias teria por volta de 12 anos, ela fica de longe olhando o que acontece. Até que, eventualmente, a mãe disse, olha, vai passar a fiscalização lá e depois eu mesmo vou voltar. Poderia ser essa a orientação. Mas aí acontece aquelas coisas que não dependem de nós. E precisamos ter essa consciência. Quando acreditamos em Deus, tocamos a nossa vida mesmo no meio das dificuldades. Deus está no controle, Deus está comigo, Deus está com você. E aí, fazendo aquilo que nós podemos fazer, aí entra o sobrenatural. Entra a terceira parte que eu gostaria de analisar com você, que é quando nós já não temos mais capacidade de fazer. Então, precisamos confiar plenamente que Deus está no controle. Essa é a nossa fé em ação. Viver o dia mesmo com dificuldade. Viver, a vida continua no meio das adversidades. A vida continua na sua vida, irmão, diante do problema que está passando agora. Não desanime, meu irmão. Creia, vai passar. Essa situação que você está vivendo agora, Deus está no controle, Ele sabe das coisas, talvez seja uma necessidade para o teu aprendizado. Vai passar, a vida continua. Creia nisso. Então, desperte, sacode a poeira, dê a volta por cima, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Né? Volte às tuas atividades, volte a assumir seu compromisso, volte a assumir a liderança daquilo, da sua casa, da sua vida. Tem gente que tem abdicado nessa situação, medo de tudo, medo da vida. Não, irmão, volte a fazer isso, tome as rédeas. Né? Não é você o Todo-Poderoso, não, mas confie que Deus está no controle das coisas. E enquanto isso, faça aquilo que compete a você fazer. Faça com diligência, faça com cuidado, faça com zelo, faça com responsabilidade. E daí vem a terceira coisa que eu gostaria de meditar aqui na vida de Joquebede. Essa mulher que nos mostra a vida, a fé em ação. Veja bem, o livro de Hebreus, dando um testemunho, capítulo 11, né, o texto que conta, né, a respeito da fé, começa definindo fé. E diz assim, ó, olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Na vida de Joquebede, nós vemos isso claramente, certeza das coisas que a gente espera. Olha, meu filho nasceu e eu creio, ele é do povo de Deus. Deus tem um projeto na vida dele. Eu tenho certeza, não sei o que, mas Deus tem um projeto na vida dele. Isso é fé. Demonstrar e crer nisso acima de tudo. O versículo 23 dá um testemunho a respeito dessa atitude dela. Hebreus 11, 23 diz o seguinte: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Ou seja, eles creram, exerceram fé. A fé em ação leva a isso. Pela fé, o menino nascido esconderam. Não vamos esconder, nós cremos que Deus tem um projeto. Não vamos entregar o nosso filho de mão beijada na mão do inimigo, não. Meu irmão, isso é privilégio, é responsabilidade nossa. Tem muitos pais hoje abdicando da orientação, meu filho não gosta de estudar, então eu não vou fazer nada. Não, você deve fazer, sim. É responsabilidade, é privilégio teu. Prepara o seu filho para a vida. Você sabe o que é melhor para ele. Meu filho não quer ir para a igreja e tal. Não, conduza, dê o exemplo, leve-o com você até a igreja. Cultue o Senhor com o seu filho. Não abra mão disso, não. Ensine o menino no caminho. Dê o exemplo para ele e diz que isso vai influenciar a vida dele todo o tempo, até quando ele for velho, não se desviará dele. Isso é privilégio nosso. Nós não podemos abdicar, a vida continua no meio das dificuldades. E agora, faça com diligência tudo aquilo que você pode. E o terceiro ponto é, confie em Deus plenamente, porque aquilo que você não pode fazer, Deus fará. Esse é o momento da oportunidade de Deus agir em nossas vidas, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. E aí acontece uma série de situações aqui que demonstra, né, Deus galardoando a fé de Joquebede. Primeira dela, ela coloca o seu filho lá e nenhum crocodilo veio comer o menino. Então isso não dependia dela, ali era uma região muito perigosa. O Egito, o Nilo, é conhecido por isso. Grandes, os maiores crocodilos, né, de todo o mundo estão no Egito. O crocodilo do Nilo, ele é enorme, chega a 6 metros, 7 metros, um gigante, né, que poderia esmagar aquele cestinho com uma
mastigada só. Então ela confia, coloca lá o seu filho e Deus faz a sua parte, não aconteceu nada com o menino. A segunda coisa, o pastor Isaac chama até de Jesuscidência, começa a acontecer na vida de Joquebede. Quais foram essas coincidências, né? O mundo chama de coincidência, que às vezes está acontecendo na nossa vida todos os dias, mas nós não percebemos. O mundo vê, as pessoas que não acreditam vê como coincidência. Nós devemos ver como Deus atuando por trás da cortina em nosso favor. Ou seja, a ideia por trás da cortina é porque a gente não vê com clareza e às vezes nem percebe Deus fazendo, mas é Deus, irmãos, atuando na minha vida e na sua vida, naquilo que nós não podemos fazer. É o campo dele, ele está no controle de todas as coisas. No caso aqui de Joquebede, quais foram as coincidências que aconteceram? Ou seja, onde é que nós vemos a mão de Deus fazendo aquilo que ela não podia fazer? Primeiro, seu filho não foi comido por crocodilo. Fica ali no carriçal e o cestinho permanece lá. Segundo, coincidentemente, a filha do faraó, a princesa do Egito, desce até o rio para se banhar. Gente, isso não era comum. Ninguém se banhava assim diariamente, especialmente uma princesa, um príncipe, nas águas do Nilo. Era perigoso, era exposto demais para qualquer pessoa. Então, por que ela estava ali? E alguns estudiosos também dizem que provavelmente era um banho ritual. Acontecia de vez em quando que ela fazia alguma oferenda a alguns dos deuses do Egito, e aí essa oferenda exigia que ela fosse até o rio, as águas, para se banhar ritualmente. Aí ela é acompanhada de uma comitiva grande, as suas donzelas, né, suas moças, né, estavam em todas as partes ali, porque era um momento especial. Então, era uma situação que provavelmente não era rotina. Mesmo que isso ocorresse, Joquebede não tinha como saber. Ninguém era avisado disso, nem o local, nem a hora. Ou seja, era uma coincidência, mas que Deus estava preparando na vida daquele que crê. E quem é que cria? Joquebede acreditava nesse Deus que faz milagre. Irmãos, coincidências são os milagres que você não consegue atribuir, ou você não consegue ver Deus realizando para a sua vida, porque você tem confiado nele. Isso acontece continuamente em nossas vidas. No nosso dia a dia, me lembro bem, a Regina teve um orientado na pós-graduação, ele veio da Colômbia, um professor lá, e veio fazer mestrado e doutorado aqui, e foi orientado dela. E ele era uma visão muito ateísta de todas as coisas da vida. E a gente sempre dizia, não, Deus está fazendo isso, não é por acaso que você veio, trouxe a família e tal, tal. E ele ria, dizia, não acredito, não acredito. Que coisa, é coincidência. Depois de alguns anos, ele continuava não acreditando, mas ele dizia assim, olhando lá em casa, ele ia lá, ele dizia, é muita coisa acontecendo, como você pede, para ser coincidência. É muita coisa para ser coincidência. Então, a demonstração da fé, as pessoas que não entendem, os ateus da vida, vão achar que é coincidência, sorte. Mas, incrivelmente, as coincidências, as Jesuscidências, acontecem continuamente na vida daqueles que acreditam, daqueles que exercem a sua fé como fez Miriam. A fé em ação leva você a experimentar essas coincidências, é Deus agindo atrás da cortina para o bem daqueles que nele crê. E aí acontece, a primeira foi essa, ela desceu e as suas moças andando ali acabaram encontrando o cestinho. Segunda coincidência, quando ela abre o cestinho, imediatamente ela identifica, é filho de hebreus. E a ordem do seu pai, ele era princesa, então a ordem do faraó era clara, deve ser jogado no rio. E ela poderia fazer isso sem nenhum problema. Não, é um filho de hebreu escondido aqui. Jogue no rio, vamos ver o crocodilo comê-lo. Mas aí Deus atuou na vida, no coração daquela mulher imediatamente. Ele fez o segundo milagre naquela sequência ali. Aquilo que Miriam jamais, ou Joquebede jamais poderia fazer. Solicitar que a filha do faraó criasse seu filho. Mas não sabemos as condições que Deus preparou. E ela olha e diz que viu e ela se compadeceu daquela criança que chorava. E viu que era formoso. E ela então decide que ele não deveria morrer. Ora, Deus já havia decidido isso. Meu irmão, na tua vida, Deus já decidiu, meu filho não vai morrer. Deus decidiu, você vai ter vitória, você vai ter sucesso nessa ou nessa causa. Acredite. Nós não sabemos porque precisamos acreditar. Você está vivo hoje, a pandemia não nos afetou, você permanece, mesmo tendo passado por ela, Deus tem um projeto. Deus tem um plano na nossa vida e não um problema. Deus tem planos para nós e não um problema. Então, Joquebede mostra isso.
E ela exerce, ela bota a sua fé em ação nessas coisas. E aí Deus vai fazendo um milagre que essa fé almejava, essa ansiava. E aí Deus, então, a princesa compadece-se daquela criança e decide criá-lo, não jogá-lo para os crocodilos. Deus está no controle. Aí vem a terceira coincidência. Precisa que alguém cuide desse menino. E aí aquilo que nós podemos fazer de novo. A Miriam, a irmã mais velha de Moisés, tinha sido orientada pela sua mãe. Olha, permaneça para ver o que acontece, enquanto eventualmente eu possa voltar, se essa for a ideia. Mas permaneça. E ela então vigiava de longe. Quando a menina viu, uma menina talvez 12 anos, não tinha com certeza acesso à princesa, ao palácio, né? Para uma criança, uma adolescente aí, era assustador. Reconhecer que era uma comitiva real que estava ali, a se aproximar era risco. Mas ainda assim ela toma essa coragem. Não, a coragem da minha mãe de esconder o menino, de ter criança, de defender a sua fé, isso afetou a vida de Miriam e ela então vai até a princesa e fala, olha, você quer que eu busque alguém para criar essa criança para você? E aquela princesa aceita a oferta da menina e vai. E ela vai e busca a própria mãe do menino. Que maravilha! Mais uma coincidência para o mundo, mas Deus atuando, orientando e honrando a fé daquela mulher. E traz a própria mãe do menino, Joquebede, para criá-lo para ela. E ela, não só isso, Deus coroa, né, essa bênção, você vai receber um salário para cuidar desse menino. Irmão, poderia ter coisa, final mais feliz para uma mãe do que esse? Eu deixei pela fé o meu filho aqui no carriçal, na beira do Egito, na beira do rio Nilo. Os crocodilos podiam comer, mas eu confiei que Deus não deixaria. E não só Deus honrou essa fé, mas como providenciou a pessoa mais poderosa do Egito que poderia cuidar do filho dela, a princesa. Ela vem, encontra o menino e aí manda chamar a própria mãe, aliás, foi e trouxe a própria mãe para cuidar do menino. Mas não só isso, vai receber um salário. Imagine então agora como é que Joquebede voltou para sua casa. Ei, mas você está trazendo o menino aí na rua? Os guardas, os fiscais vão ver, eles vão lá. Aproxime do meu filho agora, que eu quero ver. Eu sabia, eu tinha escondido porque Deus tinha um plano na vida dele. Quem é que ousa aproximar? Ele é filho da princesa do Egito. Ele é filho da filha de Faraó. Ele é um príncipe agora. Então agora não tinha problema de Moisés chorar, não tinha problema de cesto de junco, provavelmente mudou-se o cesto, mudou-se a casa, mudou-se a situação, porque agora Joquebede estava criando não um menino que ela escondia, mas estava criando um eleito para ser o príncipe do Egito, o libertador de Israel. Deus tinha esse plano na vida de Moisés. Se ela não tivesse crido, isso provavelmente Deus teria feito de outra maneira. Mas ela creu, então foi através da vida dela esse testemunho pessoal. Irmão, isso é a fé em ação. E a fé faz diferença na nossa vida, não só no passado, há 3.550 anos atrás, mas hoje. Hoje, irmão, na sua vida e na minha vida. Deus faz milagres e Ele deseja realizar. Mediante a fé, a nossa fé em ação, Deus realiza o milagre da nossa vida hoje. Que você possa experimentar esse milagre, meu irmão. Que você possa colocar a sua vida nas mãos de Deus. Não permita se anular diante das dificuldades, das adversidades que está vivendo. A vida continua. Creia em Deus. Faça tudo o que você pode fazer que venha às tuas mãos. Faça com zelo, faça com dedicação, faça com todo o cuidado. Mas aquilo que você não pode, entregue nas mãos de Deus, confia nele, porque Ele fará. Ele vai fazer e vai honrar a sua fé. Ele vai galardoar a sua fé quando colocada no Senhor, colocada na pessoa certa e da maneira certa. Então confirmam, nós vivemos tempos de adversidade, mas Deus realiza e pode realizar o milagre na sua vida hoje. Que isso aconteça para que você possa experimentar esse milagre de Deus tão especial na nossa vida. E que Deus te abençoe. Hoje à tarde nós temos o nosso culto às 17 horas e às 19 horas, às 17 horas também online, você pode assistir da sua casa, mas às 19 horas culto presencial e podemos então estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Que Deus abençoe, que você possa meditar nessa palavra e que ela seja uma bênção para a sua vida. Até a próxima, irmão, em nome de Jesus.